preços do petróleo permaneceram praticamente inalterados nesse primeiro dia útil depois dessa ação militar dos Estados Unidos em larga escala na Venezuela e a captura de Nicolás Maduro. Vamos falar mais sobre esse assunto, sobre como o mercado está reagindo, com o professor Pedro Cortes. E aí aquele olhar para a cotação do petróleo com o senhor professor, que é o nosso analista de clima e meio ambiente. Tudo bem? Bom dia, Carol. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, a gente está acompanhando reação com relação à cotação dessa commodity, professor, devido à produção de petróleo na Venezuela, que é aí a base econômica do país. Primeiro ponto que temos que destacar, professor, o que a gente pode trazer de explicação com relação a essa reação do mercado, a reação da cotação da commodity no dia de hoje? Bom, Carol, eu já havia antecipado isso, né, nas colunas que eu escrevi durante o final de semana, no sábado e no domingo, indicando que o mercado não deveria precificar isso na cotação do petróleo, né? Precificar essa ação dos Estados Unidos na cotação do petróleo, e sim como um risco geopolítico contido. E foi o que acabou acontecendo, porque a cotação hoje está em torno, agora há pouco estava em torno de $60 o barril, né, do petróleo tipo Brent, que vem dentro de uma faixa de oscilação que ocorre na última semana. Então não houve nenhuma alteração significativa. E isso se explica por alguns motivos. Primeiro, porque a Venezuela, embora ela detenha as maiores reservas conhecidas de petróleo em todo o mundo, inclusive superiores às dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, a participação dela na produção mundial é muito pequena. E então esse impacto seria pouco significativo, até mesmo porque já havia um embargo, né, dificultando em muito a exportação do petróleo da Venezuela. Outra questão fundamental, ela não está numa área geopolítica sensível. Seria diferente se ela estivesse no Oriente Médio e isso pudesse impactar, por exemplo, o transporte marítimo, influindo inclusive no preço dos seguros. Não, ela está numa área muito contida, que não é uma grande produtora, embora tenha a Guiana ali do lado, que tem uma produção bastante significativa. Mas em termos geopolíticos, interfere muito pouco no transporte do petróleo, no fornecimento do petróleo, porque a produção dela, inclusive, era muito baixa. Então, o mercado, inclusive a reunião da OPEP+, ontem, nem chegou a citar a Venezuela, resolveu manter a produção como está, para tentar manter a cotação dentro desse nível de $60. E, por enquanto, as coisas permanecem do jeito que estão, mesmo que haja uma escalada, né? Se o conflito vai, por exemplo, para a Colômbia, como há essa possibilidade, isso não deve alterar a cotação internacional do petróleo. Quando a gente fala de petróleo na Venezuela, professor, qual que é a dimensão dessa produção? Ela é muito pequena, assim, hoje ela trabalha com em torno de 1% da produção mundial, então ela é muito pequena. Essa produção ela é muito destinada à China, 70% da produção da Venezuela vai para a China. E aí entra um aspecto importante, porque o Brasil ele é considerado pelos analistas como um backup dessa produção. Então, diante do impedimento, né, maior agora de exportação desse petróleo para a China, o que deve acontecer é que o Brasil ele deve suprir essa importação que a China fazia. Agora, há questões geopolíticas importantes, porque fica claro que os Estados Unidos, dentre outros motivos, ele quer reduzir a participação da China na América Latina. A China tem, além dessa compra do petróleo da Venezuela, ela tem, por exemplo, investimentos importantes, né, em porto no Peru, que é considerado o porto mais moderno atualmente em operação na América do Sul, tem uma série de outros investimentos em infraestrutura. Então, mais ou menos, os Estados Unidos está falando assim, olha, esse é o nosso quintal. Né? Então, é a nossa área de influência, e com isso ela quer reduzir a importância ou a participação da China nesse contexto da América Latina. Professor, o que significaria a ampliação da participação de empresas americanas no ramo do petróleo na Venezuela? Então, isso mesmo que ocorra a partir de agora, essa produção ela só deve se viabilizar mesmo daqui a uns 5 anos, porque se trata de reativação de poços conhecidos. Não é uma situação mais fácil do que explorar o óleo na margem equatorial, que depende ainda de investigação, se existe, quanto existe, né? Não, ali os campos já estão suficientemente mapeados, mas é necessário fazer um investimento grande em infraestrutura. Agora, aí tem um outro aspecto, né? O preço do petróleo
petróleo ele está muito baixo e isso inviabiliza alguns investimentos em infraestrutura por parte das empresas, das petrolíferas, né? Então, é possível que as empresas americanas, elas não vão negar esse, vamos dizer assim, esse serviço ao Trump, o acesso a uma grande reserva, mas pode ser que esse investimento ele não se dê de maneira intensiva num primeiro momento, exatamente porque a cotação é baixa. E se elas começarem a produzir muito intensamente, a tendência é que a cotação abaixe mais ainda. Então, pode ser que eles façam esse investimento. O planejado é que dentro de uns 5 anos isso se viabilize, se começarem a investir agora, né, na modernização da infraestrutura, e isso vai influir na disponibilidade de petróleo para as próximas décadas. Não é nada que surta efeito imediato. Professor Pedro Cortes, nessa conversa aqui com a gente, também participando dessa cobertura aqui da CNN Brasil. Obrigada, professor. Um bom dia. Bom dia.